Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu terminei de ler o livro A Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Ele foi publicado em 1967. O que eu achei realmente interessante no livro não é nem a história em si, né, de uma família no interior de Minas Gerais, poderosa, e que ao decorrer do tempo, né, tem um processo de declínio e tal. A história em si realmente não me atraiu. O que me atraiu mesmo foi a forma da escrita, a forma da narrativa. Porque o narrador, ele não é tradicional, ele não é onisciente. Ele, às vezes, ele presume, ele ele não tem informações detalhadas. Então, ele dá voz, né? Ele dá permissão, né, aos personagens a falar, a mostrar, né, os seus conflitos internos, né, suas questões. É isso que eu achei bacana no livro, né, que o narrador, ele, através de um discurso, né, o narrador, ele parece ser uma pessoa qualquer lá do vilarejo e que permite, e quando ele não tem certeza ou quando ele não sabe da história, aí entra os personagens, né, para falar a versão deles. E outra coisa também, ele não há só uma descrição, né? Os personagens, eles parece que eles estão pensando, né? E realmente, quando a gente pensa, não é uma coisa certinha, né? A gente vai relacionando um monte de coisas. A gente pensa numa coisa e de repente se lembra de outra, e aí a gente vai fazendo um monte de relação, um monte de link, né? E os personagens fazem isso o tempo todo, entendeu? Aí se lembra de um fato, não sei o quê. Então, assim, eu às vezes eu me perdi, né? Aí eu tinha que reler para entender, porque não era uma coisa assim muito certinha, né? O personagem está pensando isso. Não, é como se ele tivesse, como se a gente lesse ele pensando na hora, né? Então, assim, eu achei bem bacana isso, né? E além do que eu gostei do livro, que fala sobre questões sociais, preconceito, relações de poder, não assim de uma forma direta, pelo contrário, fala através dos personagens, como cada personagem, né, viveu essa relação de poder e preconceito. Esses foram só alguns pontos, né, que eu achei interessante nesse livro. Eu não quis fazer resumo, até porque é só ir na internet, né, que vocês encontram um monte de resumo e até análises muito mais profundas, porque, como eu já falei, a minha proposta é de indicar livros, né? E aí quem de repente se interessar, leia, né? Ou até de repente, se achou que eu falei alguma coisa errada, olha, não é bem assim, não sei o quê, né? Porque eu acho que isso aí é que vai estimulando a leitura, porque só pessoas relacionadas, né, professores de literatura, que podem falar sobre um livro, né? Eu não acho isso legal. Eu acho que cada um, né, dando a sua interpretação, mesmo que possa ser equivocada, né, mas uma conversa, uma troca vai estimular a leitura, né? Então, assim, não é só um grupo que pode falar
de literatura ou de um livro. Não, qualquer pessoa que leu um livro pode falar o que achou interessante, o que não gostou, né? Então, assim, é por isso que eu acho interessante as redes sociais, porque proporcionam isso. E esse Ópera dos Mortos, eu recomendo. Eu gostei muito, foi muito rico, né? Principalmente né, como os personagens eles ficaram vivendo né, naquelas horas arrastadas do interior, né? E que apesar do tédio, né, daquela monotonia, a alma deles estavam queimando, o corpo deles estavam queimando assim de coisas mal resolvidas, memórias do passado, né? E um caos meio que eles estavam tendo, assim, um caos meio silencioso. Isso que eu achei bem interessante. E, né, e que aí, apesar do tédio, né, daquelas horas mortas, eles estavam queimando, né? E outra coisa que eu achei bacana também foi que a casa, né, bem, essa foi a minha interpretação, não estou falando que o autor, né, ele quis passar isso, mas na minha interpretação, a casa, né, com seus símbolos, com seus relógios, eles pareciam personagens também do romance, né? Porque eles significavam muitas coisas, então eles pareciam que tinham vida própria, entendeu? Porque representavam as lembranças, as recordações daquela família, né? E isso que também eu achei bem interessante, que o autor, né, através do romance e tal, ele quis resgatar uma memória viva, né? Não a memória registro, mas a memória viva dos cheiros, dos objetos, enfim, dos pensamentos. É isso que ele queria resgatar nesse romance. Ele queria falar sobre a memória afetiva do tempo. E outra imagem assim que me marcou nesse livro foi... Peraí, deixa eu ver aqui. Foi que na cidade... que nessa cidade tinha um tipo de um vossoroco, né? O que é isso, esse vossoroco? Era uma erosão, né? A cidade, na região da cidade, principalmente do cemitério, tinha uma erosão assim que estava corroendo tudo. E essa imagem tem tudo a ver com romance, né? Essa erosão ao longo do tempo, né? Que os personagens estavam sofrendo daquela coisa, né? Do tempo, das lembranças, e ao mesmo tempo naquela vida monótona, e ao mesmo tempo uma explosão de sentimentos. Então aquilo tudo ali foi corroendo, né? Então foi bem bacana essa imagem, ela de uma certa forma exemplifica o que estava acontecendo com os personagens no livro. Esta é a minha opinião. Então vale a dica.